ZYC 413, 101,1 MHz, Paraíso FM. A rádio feita pra você. De Olho na Cidade traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019. Estamos aqui nos estúdios da Paraíso FM, dentro do programa De Olho na Cidade, sob o comando do grande comunicador, líder em audiência, Assis Nascimento, acolitado pelo seu fiel escudeiro, Ricardo Gomes. E essa nossa participação faz uma conexão com a Rádio Assunção Cearense, dentro do programa A Hora da Notícia, neste momento sob o comando do querido colega e amigo jornalista Nilton Mourão, que está aí também com seu fiel escudeiro Paramoti. Um grande abraço e, como sempre, de início, eu agradeço aqueles que ajudaram a levantar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento no Facebook e também visitando o YouTube. Quem perguntou como é que encontra no YouTube, você vai lá no YouTube e digita Luciano Kleber, você vai encontrar o meu canal e você se inscreve no canal e assim você dá uma força para a gente. Então, um abraço e um bom dia carinhoso para Denise Viana, o Dr. Paulo Roberto Soares Nobre, Paulo Porfírio, Wagner Viana, Everton Bezerra, Caroço João Félix e o portal Calango News, que fizeram o compartilhamento do vídeo. Já mandaram aqui um alô no WhatsApp, o Michel Mendonça, a Denise dos Santos, lá em Taboão da Serra, e o André Ramos. Michel Mendonça está aqui também já na timeline desde cedo, é um dos primeiros a entrar, o nosso fiel assistente ouvinte assíduo desse programa, desde os primeiros dias, né, Michel? Um grande abraço, meu garoto. O William Moreira, mandando um abraço também. O William, se eu não me engano, lá de Minas Gerais. O Antônio Lacerda, de Natal. O José Basílio, a Deninha Carvalho, a Célia Bertoldo, querida Célia Bertoldo, minha linda colega conterrânea, correligionária, estudamos juntos lá no Araras. O Juveraldo de Souza Batista, mandando também um bom dia e um abraço para todos nós, assim como o Basílio, o Davi Ximenes e o Gelard Alves Sinésio. Então, hoje, Nildo já falou muito sobre o Conselho Tutelar, né? E é uma coisa boa, sempre a gente vê também as coisas positivas. Nunca houve tanta participação de eleitores quanto agora. A eleição do Conselho Tutelar é uma coisa assim, meio en passant até na mídia, né? Então, é bom que sempre que haja essa participação. E, aliás, houve muita reclamação das urnas, das condições de votar, filas, sol quente, né? Eu acho até porque quem sempre fez essas votações do Conselho não esperava uma participação tão grande. E, aliás, assim, isso demonstra também, primeiro, a conscientização do povo brasileiro. Nunca se falou tanto em política como nesses momentos, né? Nunca a gente viu tanto engajamento nas discussões como agora. O povo participando, querendo, discutindo, comentando política. E daí o sucesso dos programas, assim como o nosso, que se propõe a debater, a conversar sobre política com vocês, né? E a gente vê também nos grupos sociais, bom dia para Águida Araújo, a Célia Bertoldo, né? Então, é interessante essa participação. E eu não vejo, assim, eu acho que a gente vai, votando que a gente aprende a escolher. E ter essa participação de políticos é normal. Normal que os políticos ajudem, queiram colocar lá aliados seus também. É óbvio que não se deve desviar. Qual é a função mesmo de um conselheiro tutelar? Tem salário? Tem que ter salário. Nisso eu discordo com o meu Nilton, né? O cara exerce um trabalho dignificante, diz a Bíblia, né? Todo trabalhador é digno do seu salário. Então, você não pode estar no canto e exercer ser conselheiro tutelar, senão o cara ia ficar trabalhando 24 horas em outra coisa para ganhar dinheiro e o conselho tutelar ia ficar de lado, né? Se liga, segundo plano, terceiro plano. Não, tem que ser remunerado e bem remunerado, porque é uma função também muito digna de... Bom dia para o Adriano Veras e para o Elias, aqui de Sobral. O Adriano lá de Fortaleza, né? Então, eu acho... E pedi para o Ricardo, não sei o que o pessoal disse, que estavam falando, olha, às vezes eu fico olhando, fica na transmissão do Nascimento, só o microfone
e o cenário, né? E fica a minha voz ele sem entender o que era. Ele só explicando, é porque tem o programa do Assis, o Assis fica de outro lado e fica, obviamente, dirigido para ele. Ele sai, ele esquece, fica aí direto, né? Eu quero, não, mas não, porque ele nem se lembra, né? Ele disse, pronto, ali, um alô aí para o pessoal que segue também. Estamos agora também na timeline do Assis Nascimento, aqui com o auxílio luxuoso do Ricardo Gomes tentando posicionar. É que não é muito fácil, né? Esse posicionamento. Bom, o Wellington Pereira está dizendo que bom dia, Luciano, internautas ligados aqui e ouvindo a Rádio Paraíso de Sobral em cadeia com a Rádio Assunção Cearense, Rádio Web Interativa e Metro de Maranguape, retransmitindo e compartilhando. Obrigado, amigo, pela carona. Paulo Pinheiro, um abraço para você. Osmar Mesquita, Leila Albuquerque. Massa. Agora, eu vou até baixar um pouquinho aqui. Isso, legal. Tirar o computador da frente, né? Muito bem, André Lima Ramos, mandando também um bom dia para todos nós. Osmar Mesquita, meu querido primo, e o João Bosco. Eu queria começar falando também agora sobre a CPI, terminou a CPI que investigava bandalheiras lá no BNDES. Então, indiciou um bocado de gente e indiciou também os ex-presidentes Lula e Dilma como responsáveis por essas bandalheiras encontradas lá. Muita gente, que eu digo assim, muitos empresários, né, que se aproveitaram, muita gente que o BNDES é exatamente para ajudar mesmo empresários. Está aqui. Relator da CPI do BNDES pede indiciamento de Lula e Dilma. O relatório da CPI do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, acusa ex-ministros de governos petistas por omissão na liberação de empréstimos para operações internacionais de empreiteiras brasileiras. O relator Aldineu Cortes, do PL Carioca, sugere o indiciamento de 64 pessoas, incluindo o ex-presidente Lula e Dilma, os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, ex-ministros e técnicos que analisaram as operações do governo no BNDES. As conclusões do relatório ainda têm que passar por aprovação dos outros membros da CPI. No texto, Cortes cita atas de reuniões do CONFIG, Comitê Interministerial que analisa financiamentos, que mostraram pressão do governo para afrouxar restrições a empréstimos a países aliados. Lembra aquelas histórias de a gente ficar mandando dinheiro lá para fora? Então, as restrições, né? Porque quando a gente se empresta, há o que se chama de restrições, é o cuidado, o cadastro. Você, quando vai tomar um financiamento, onde quer que seja, né? Seja numa loja na financeira, no banco, o cara tem uma preocupação, quais são as condições? A preocupação é o quê? É se você vai ter condições de pagar esse empréstimo que está tomando. E o Brasil afrouxou demais, e tá aí, emprestou para um bocado de gente, e estamos hoje aí pegando calote de um bocado de país aí, amiguinhos lá dos homens, né? Em encontro no dia 10 de novembro de 2004, por exemplo, o Planalto teria pressionado pela avaliação de novos projetos na República Dominicana, mesmo diante de desconforto da Secretaria do Tesouro Nacional com relação aos indicadores do país. Quer dizer, os técnicos estavam dizendo, não tem como emprestar para esse país, ele não tem condições de pagar, não vai ter retorno desse nosso dinheiro. E aqui nós estamos hoje sofrendo com falta de dinheiro. Não tem recursos para a educação. Recentemente foi cortado. Agora voltou, né? Que a grita é quando recorta. Quando volta, quase ninguém fala. Cortes chama a área responsável pela definição de regras para os empréstimos de núcleo estratégico. Cortes é o nome do cara, tá? Aldineu Cortes. É que aqui escreveu diferente. Cortes chama a área responsável pela definição de regras para os empréstimos de núcleo estratégico, do suposto esquema criminoso de concessão de empréstimos. Está dizendo que esses empréstimos eram uma coisa criminosa. Nesse grupo estariam a CAMEX, o CONFIG e órgãos responsáveis por seguros e garantias. Os membros do núcleo estratégico atuaram para viabilizar os interesses daqueles que compuseram o suposto esquema criminoso, escreveu Cortes. O relator pede o indiciamento de 16 pessoas que passaram. Está aqui a foto do Lula e da Dilma, né? Pois é.
O que é que aconteceu? O que é que tem? Houve muita coisa e muitos empréstimos. Mas eu queria falar especificamente de um, porque na época eu falei sobre isso, e eu falei de um crime que o Lula teria cometido, que eu chamei de um crime lesa pátria. O crime que o Lula cometeu foi um crime contra todos os brasileiros. É claro que na corrupção é também um crime contra todos os brasileiros. O lesa pátria é porque o Lula cometeu um crime beneficiando um país estrangeiro em detrimento do Brasil, com dinheiro nosso. É isso que eu queria chamar a atenção. Houve uma época aí que o Lula chamava de uma política dos campeões nacionais. Até interessante, né? Então, a ideia era o governo ajudar, sempre o governo, né? Então, o governo ajudar os empresários a crescer bastante. Aí, olha só o que foi feito com a JBS. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne, de proteína. E estava à frente até dos Estados Unidos. Estava entre os 4 maiores exportadores de proteína, nosso agronegócio. E o mercado de carne nos Estados Unidos estava, assim, em decadência. E o senhor Wesley, um tubarão, e assim, um gênio, uma águia nessa área, percebeu ali no mercado americano uma oportunidade de crescimento, de ganhar mais dinheiro. Então, o que é que ele fez? Ele pegou, veja bem, o mercado americano, que é competidor com o Brasil, que era um dos grandes exportadores de carne. O Brasil compete no mercado exterior com grandes players, né, com grandes nomes aí do agronegócio. Ele percebeu isso, veio ao BNDES, pegou juros subsidiado e investiu nos Estados Unidos. Olha só, pegou o nosso rico dinheirinho para dar emprego lá para os americanos, em detrimento do nosso mercado. E outra, fortaleceu o mercado americano, que é competidor do nosso agronegócio. Então, ele foi ser empresário, comprar frigoríficos que estavam com problemas de saúde financeira, lá no mercado americano. Ele não tinha dinheiro, veio ao BNDES, que é um banco feito para fomentar a indústria nacional, econômica e social, exatamente nesse aspecto. Não, eu vou ajudar aqui o empresário, porque o empresário vai trazer emprego para o brasileiro. Neste caso específico da JBS, com o apoio luxuoso de Lula e decisivo de Lula, o BNDES deu dinheiro para a JBS aplicar no mercado americano. Quer dizer, os Estados Unidos, realmente, um país pobre, precisando da ajuda do Brasil. Muito desemprego lá, o Brasil foi ajudar. Os Estados Unidos hoje têm uma taxa, não chega a 4% de desemprego, nós estamos a 12%. Milhões de brasileiros sem emprego, sem dignidade. Aí pega o dinheiro do BNDES, nosso rico dinheirinho, põe no cofre, né, nas contas do senhor Wesley Batista, para ele investir nos Estados Unidos. Comprou o frigorífico. Aí, o que é que ele faz com isso? Começa a comprar carne de dentro dos Estados Unidos, portanto, aumenta a cadeia, né, mais grana lá para os americanos com o nosso dinheiro. Mais emprego para os americanos com o nosso dinheiro. E deu mais competitividade ao mercado americano em relação ao mercado brasileiro com o nosso dinheiro. Isso é o que eu chamei na época de crime de lesa pátria, está configurado. É você, porque o lesa pátria é quando você faz uma coisa para outro país estrangeiro em relação ao seu. O nosso foi pior. É você ser amiguinho, por exemplo, né, como está dizendo agora do Bolsonaro, e aí dá o que tem no Brasil para os Estados Unidos. No nosso aqui, no caso do Lula, foi muito pior. Deu grana para os caras, para quem tinha muito dinheiro já. Não tem nenhum problema, dá grana para o JBS para ele investir em frigoríficos brasileiros e dar emprego aqui dentro e fomentar cada vez mais o agronegócio, mais dinheiro, mais riqueza do Brasil. Neste caso, deixou de dar dinheiro, o BNDES, porque não tem dinheiro sobrando, né? Tem que ter uma prioridade na aplicação daqueles recursos. Foi dar dinheiro para o seu Wesley. Com esse dinheiro do brasileiro, o Wesley foi ao mercado americano, portanto, pegou o nosso dinheiro e pagou a empresários americanos. Então, o nosso dinheiro foi para lá. E começou a crescer, a investir.
nos frigoríficos americanos. Para isso, ele passou a comprar carne dos americanos. E passou a dar mais emprego aos americanos. E passou a vender a carne no mercado internacional dos americanos, concorrendo. Veja só, o dinheiro nosso, dado pelo Lula, ajudou a concorrência, o cara concorrer com o Brasil. Isso, só por isso já tinha que estar na cadeia, como traidor da pátria. Lula, neste caso, foi um traidor da pátria. E todos os demais, na hora que ele dá dinheiro lá para Dominicana, para Cuba, para Venezuela, e aí quando o Guimarães é flagrado, não quer responder sobre isso, porque ele também participava do governo. Forte, homem forte do governo durante todos os tempos. Bom, deixa eu dar um bom dia aqui para o Leila Albuquerque, o Simão Oliveira, o Ney Carvalho, a simpática Roseli Mesquita, Luísa Helena, a Roseli mandando um bom dia, também para o Marcos Gildo. Aqui no WhatsApp, o Antônio Humberto, quando tiver um tempo, lê tudo e compartilhe, não sei bem o que se trata, e o Adriano Veras mandando um bom dia para nós. 6h19, nós vamos dar aqui um break comercial, aqui dentro da grade da Paraíso, e a gente volta logo em seguida. Especial Outubro Rosa Maccabi com super ofertas imperdíveis. E tem mais, é no cartão e no carnê. Só na Maccabi você compra colchão Unibox casal por apenas 12 vezes de R$ 39,90 sem entrada e sem nada de juros. Com a primeira parcela só lá para dezembro. E tem mais, é no carnê. É muito fácil comprar produtos de desejo na Maccabi. E tem mais, toda a linha de móveis, colchões e estofados em até 12 vezes. Hoje estourou, tem que estar atento, porque lá a conexão, o cara fica atento para receber já o... Ele tem que preencher o cara da mesa que tem. Para preencher... Aniversário das óticas Agavision e quem ganha o presente é você. Quantos anos você tem? Sua idade vale desconto. E a compra de qualquer produto nas óticas Agavision. Hoje de manhã cedo. Teve uma reunião do doutor. Eu estava lá. Não, né? Passe nas óticas Agavision. Mas sabe quem é? Cabeça dura daqui? Sabe, né? Puxa nada, né? A Plamovis surpreende mais uma vez e lança pelo segundo ano consecutivo a maior premiação de Natal do setor funerário de todo o Brasil. Neste ano serão 15 motos Honda 0 km e mais 3 mil prêmios extra. A Plamovis no ano de 2018 sorteou 12 motos e mais 1.000 prêmios. E neste Natal serão 15 motos e mais 3 mil prêmios. Plamovis, a maior do Nordeste com o melhor plano do Brasil. Fone 3614-9234, 99403-3925. Diretor Daniel Freitas. Paraíso FM. Bom, estamos na Paraíso FM, em conexão com a Rádio Assunção Cearense, no programa A Hora da Notícia, e aqui na Paraíso, de olho na cidade. Bom dia para o pessoal que entrou em contato no WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp. Para quem ainda não sabe, nós temos um grupo de ouvintes do WhatsApp, que só entra quem pede, tá? Então, se alguém quiser entrar, tem que mandar uma mensagem para 9616-1470, 85 é o prefixo, né? 9616-1470. Solicita, eu quero participar do grupo, e a gente, com muito prazer, faz a sua inscrição. Bom dia, André Ramos. Pois é, 9616-1470, viu, Ricardo? Se quiser participar, dá só um alô. Olha, quero ficar no grupo aí. Bom dia, Simão Oliveira. Bom dia, Francisco Ludilberto. Às vezes tem uns pegas lá, viu? É bom por isso, né? Francisco Ludilberto, Walter Lan, André Ramos, Márcio Borges, Catarina Soares, Paulo Magalhães, João Lima, Wilton Sobrinho, lá de Santa Maria do Pará, o Henrique Costa, mandando também aqui um abraço para nós, Idelberto Gugel e a Roseli, já tinha até falado aqui no Facebook. De vez em quando tem umas tretas, às vezes os caras, porque muita gente lá gosta do Bolsonaro e tal, né? E aqui eu acho que entra os caras para provocar. Ah, não, porque ela que fritador de hambúrgueres, rapaz, o cara, e aí se refere ao Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que o deputado federal mais votado na história de São Paulo, mais votado que o Celso Russomano, que era um apresentador de muita audiência em São Paulo,
mais votado do que o Tiririca no seu melhor desempenho, que era uma grande celebridade. Então, o cara era só político, filho do Bolsonaro. E o mais votado de toda a história de São Paulo. Aí, com tudo isso daí, os caras ficam, o fritador de hambúrguer, porque eles citam a experiência dele, que esteve nos Estados Unidos, no Maine, e até chegou a fritar hambúrguer. Trabalhou, coisa digna, né? Aí o cara quer colocar de uma forma depreciativa, o fritador de hambúrguer. E você é o quê, né? Uns fritam, outros são fritados, né? Eu digo isso já também para falar no PSL. Essa briguinha hoje é assunto de... Aliás, parece que o redator de todo... Era um só redator. Todos os jornais dizem mais ou menos isso aí. Bolsonaro busca via jurídica para deixar a PSL. Essa frase está na Folha de São Paulo, essa frase está no Estadão e essa frase está no Globo. A mesmíssima frase. Parece que foi o mesmo redator escrevendo em todos os jornais. Bolsonaro pode deixar... esse aqui já no Povo, do Povo é assim, Bolsonaro, que é a questão local, saída de Bolsonaro pode deixar o PSL sem deputados estaduais no Ceará. É óbvio que se o Bolsonaro saiu, André Fernandes e o delegado já disse, Cavalcante, já disseram, né, que vão de mala e cuia para outro partido, porque eles não gostam do partido. O que é que está havendo nessa treta do partido, né? E o Bolsonaro, puxa, e essa questão das laranjas, do laranjal, que não tem a ver com o Bolsonaro, mas todo mundo quer botar a laranja em cima do Bolsonaro. Tudo que é negativo, né? É o partido do Bolsonaro, o partido do Bolsonaro. É bom lembrar, hoje daqui a pouco eu vou ler uma parte do artigo quem era o Bolsonaro, quem é o Bolsonaro hoje, né? Desculpa, o PSL. O PSL não era nada. Então o PSL cresceu em cima do Bolsonaro, os votos do Bolsonaro, a onda de Bolsonaro. Então tem que ter realmente uma reverência ao cara. E o cara não manda em nada. Manda na presidência da República, mas não manda dentro do partido. Quem manda no partido é o Bivar. E, segundo o Bolsonaro, é um cara que está muito queimado aí. Então, no Ceará, a consequência é essa. A saída de Bolsonaro pode deixar o PSL sem deputados estaduais aqui no Estado. E como é que ele faz para sair? Porque o deputado, se ele sai por sair de um partido, ele perde o mandato, está na lei. Então, ele teria, para sair do partido, por exemplo, o cara que quer concorrer à prefeitura no próximo ano e quer ir para outro partido, não pode. Quer dizer, se ele sair, ele vai perder o mandato de deputado federal ou estadual, o que seja, né? A não ser que ele vai lá e vence, porque tu não volta para cá, para o parlamento. O partido vai estar contra, né? Só a janela chamada janela partidária acontece 6 meses antes do prazo de filiação para as eleições. Mas essa seria eleição para deputado estadual ou federal. Uma próxima eleição é de prefeito, está no meio do mandato do deputado, ele não poderia sair. Então, é um problema lá para a Joyce Hasselmann, por exemplo, em São Paulo. A não ser que ela saia, vai perder o mandato. E aí ela tem que ganhar a prefeitura de São Paulo. Aí, por qual partido a Joyce iria disputar? É outra questão. Quando diz aqui que Bolsonaro, bom dia, Inês Mororó e Auriclésio Macedo, gente lá do Arara, gente boa. Por que essa busca por uma saída jurídica? É a grana e o tempo de televisão. Se o Bolsonaro sai hoje do PSL, pelo menos por baixo, uns 20 deputados, por baixo, bem por baixo mesmo, acompanhariam o presidente. E esses deputados teriam direito, nas próximas eleições, a usar o fundo eleitoral? Pela legislação, pelo que eu entendo da legislação, não. O dinheiro pertence ao partido. Então, você vai deixar o partido, vai abrir mão dessa grana que você tem para ajudar na sua eleição? Eu acho isso muito difícil. E o tempo de TV, que também será generoso nas próximas eleições para o PSL, porque tanto o fundo partidário quanto o tempo de TV, assim, no fundo partidário, 95% deste fundo, 95%, é correspondente ao tamanho da bancada. Hoje o PSL é o cara que vai receber mais dinheiro. O segundo é o PT. 5% é dividido igualitariamente para todos. Você pega 5% do fundo, são quantos partidos tanto? Divide esse valor aqui de 5% para todos irmãmente. Aí, os 95% restantes do fundo serão distribuídos obedecendo à correspondência
do tamanho da bancada federal, só da bancada federal. Então, nesse caso, nem adianta o cara ter muito deputado estadual se não tiver o federal. O federal é que é fundamental para a grana, que eu acho até que é um erro da lei. Diz o Merval sobre isso, né? O presidente Bolsonaro descobriu nesse episódio da briga com a direção do PSL que pode tudo, mas não pode muito. Pode muito, né? Mas não pode tudo. Deu uma de Jânio, ameaçou sair do partido pelo qual se elegeu e deu com os burros na água. Por essa questão jurídica. A movimentação não é bem aqui que o Merval está dizendo essa opinião dele, eu não vejo bem assim. Ele está fazendo essa movimentação para dar um chega para lá no partido. Tipo assim, esse Bivar, ou vocês tiram o Bivar, ou vocês compartilham o partido conosco, dá poder para nós, na estrutura partidária, ou nós vamos para um outro partido que a gente possa chamar de nosso. Um partido para chamar de seu. E no cenário tem a UDN e tem um outro partido aí que está tentando se viabilizar. Depois de receber um cartão vermelho simbólico do presidente do PSL, que é o Bivar, deu um chega para lá, porque saia. Lúcia teve que recuar. Em entrevista ao site O Antagonista, o presidente Bolsonaro, apesar de reiterar as críticas, deixou escapar o centro das divergências. Aí disse lá o Bolsonaro: eu não quero esvaziar o partido, quero que funcione. O PSL caiu do céu para muita gente, inclusive para o Bivar. O que faço é uma reclamação do bem. O partido tem que funcionar, tem que ter a verba distribuída, buscar solucionar os problemas nos diretórios. Todo partido tem problema. O presidente, o tesoureiro, eles têm que solucionar isso. Então, o Bolsonaro deu um chega para dizendo: olha, o presidente tem um tesoureiro, tem que organizar. Não sei bem o que ele está dizendo, ele entende o que ele está dizendo e certamente os remetentes, né, os destinatários desta mensagem vão saber do que está se tratando. Tem alguma coisa no partido que alguém está comandando e não está beneficiando só um grupo. Eu estou tirando aqui pelas entrelinhas do que disse o presidente. Bolsonaro tem razão quando diz que o partido caiu do céu para muita gente, inclusive para o Bivar. Por sua causa, o PSL recebeu 10.800.000 votos para deputado federal, a mais nessas eleições do que em 2014. Na última disputa para a Câmara dos Deputados, sem o Bolsonaro, o partido tiver apenas 808.000 votos. 808.000 votos. Já em 2018, foram 11.600.000 votos. Olha, a diferença é enorme, quase 10 vezes mais. Mais do que 10 vezes mais. Por isso, o partido terá nada menos que 359 milhões de reais em 2020, com os fundos partidário e eleitoral. Mais que o PT, que tem 350, e o MDB, que faz jus a 246 milhões. A engorda do fundo partidário se deveu a quem? Ao fritador de hambúrguer, né, como diz o cara. Eduardo Bolsonaro, eleito com mais de 1.800.000 votos, o deputado federal mais votado da história do Brasil. Superou, ele faz um histórico, Enéas, Celso Russomano e também o Tiririca, né? A Joyce Hasselmann, também do PSL, foi outra campeã de votos em São Paulo, com mais de 1 milhão, mais do que o Tiririca. Além de aumentar as bancadas de seus partidos, ajudando a eleger, e assim, o PSL fez outros campeões. Aqui, por exemplo, deputado estadual, o André, o mais novo, foi o mais votado, campeoníssimo de votos pelo PSL. Quem era o André? Estreante na política. Estreante. O Eduardo Bolsonaro não já está aí há algum tempo na política, né? A mão para frente, os grandes puxadores de votos também recebem uma atenção especial dos partidos, assim como os grandes craques de qualquer esporte têm remuneração variável pela performance ou executivos receberem bônus por produtividade. O partido do Bolsonaro tem ainda as maiores votações em 5 estados. O El Negão, aquele que está sempre ali do lado do Bolsonaro, né, como é conhecido, obteve 480 votos quando disputou uma vaga de vereador no Rio. 480 votos, nem se elegeu. Em 2018, com o nome já de Hélio Bolsonaro pelo PSL, os votos pularam para 345 mil.
o cara que havia tirado 480 votos, botou Bolsonaro no nome e se elegeu deputado federal com mais de 345 mil votos. Presta atenção. São filiados ao PSL os deputados mais votados de Goiás, que é o delegado Valdir, que hoje é o líder do partido, do Mato Grosso, que é o Nelson Barbudo, de Minas Gerais, que é o Marcelo, né, o cara das laranjas, do turismo, né? E vários outros estados aí, campeões. Estou falando aqui dos federais, de campeão de votos no deputado federal. Aqui no Ceará nós fomos campeão estadual, né? Bom, então, cadê? Na chamada, isso que já passei, né? É essa a aventura que Bolsonaro teria que encarar, né? Porque nem os votos, nem o tempo de televisão, que é contado pela bancada eleita em 2018, e não pela atual, migram para a nova legenda, a não ser que seja um novo partido criado. E mesmo assim é uma questão ainda a ser decidida pelo Tribunal Eleitoral. É nessa aventura que Bolsonaro teria que encarar, há um ano das eleições municipais, convencer deputados a trocar o certo pelo duvidoso, criar um novo partido do zero para ter tempo de televisão e dinheiro para a campanha municipal. Por isso, recuou para a defesa e procura rearrumar o time com o mesmo Luciano Bivar, que disse estar queimado na presidência da legenda. Por falar em time, o Ceará perdeu, né, cara? Mais uma vez. É assim, graças a Deus, há muito tempo o Ceará já devia estar na zona de rebaixamento pelo desempenho dele. O time não pode passar 10 partidas sem vencer e não está na zona, porque os outros partidos também não venciam, os de baixo. Aí o CSA venceu, pum, o Ceará na zona. E o Fortaleza, 8 pontos acima do Ceará. Ele falou em time, me lembrei dessa coisa do Ceará. Bom dia para o Henrique Costa, que mais gente está falando aqui. A Gleice Maria, lá de Tianguá, um grande abraço. Muita gente está escapando aqui. Rosângela Maria, Heriberto Barroso, Helena Soares, a Lúcia Vasconcelos. Chuva de bênção para você, Luciano. Muito obrigado. Amém. A Gleice Maria, lá de Tianguá. O André Lima. É quase impossível os deputados abrir mão do fundo partidário por causa de uma picuinha envolvendo o Bivar, sabendo que o Bolsonaro é maior do que o PSL. 2 partidos que estão ganhando força é o DEM e o Podemos. Quem sabe vários deputados irão migrar para os 2 partidos. Pois é, André, mas se migrar agora, eles correm o risco de perder o mandato. O PSL pode pedir o mandato. Pode pedir infidelidade partidária. Está na lei. Então, ninguém vai para isso daí, não. Ele só poderia levar tempo e dinheiro se for um novo partido. E parece que a UDN seria esse novo partido. E tem outros, né? Partidos aí em fundação, fusão, ou criação de partido, ou fusão de partidos. São as 2 formas em que um deputado pode sair de um partido para outro sem risco de perder o mandato. A outra opção seria se sentir perseguido, e até o caso das laranjas ainda pode ser colocado. O deputado diz, olha, o partido está com essa questão aí, eu não concordo com essa questão, não resolveu, eu não concordo com esse tipo de atividade, eu estou saindo do partido por causa disso. E aí vai se explicar lá no TSE, vai argumentar isso no TSE, quando dá ocasião em que o partido solicitar o seu mandato de volta. Bom dia para o Henrique Costa. Tem o finado Alexandre Frota, né? Alexandre Frota. Tá aí, era outro grande campeão de votos, né? E saiu, hoje está no PSDB, foi para o PSDB de São Paulo. Djalma Maria, bom dia, Oliveira, né? O Afrânio Epifânio, bom dia para nós também, dizendo que qual será o novo partido do Bolsonaro e como vai ficar o PSL no Ceará? Os deputados André Fernandes e Heitor Freire. O Heitor Freire continua, não há nenhum problema. O Heitor Freire manda na estrutura partidária aqui no Ceará. Não tem nenhuma queixa do PSL. Quem se queixa no PSL, e até num confronto, não digo nem contraponto, não, num confronto mesmo com o Heitor Freire, são os deputados estaduais, que são 2 do PSL. O campeoníssimo jovem André Fernandes e o veterano delegado Cavalcante. Então, esses 2, na hora que o Bolsonaro diz, vou para o partido, com certeza, com Cuia, Mala e Cuia, eles estarão seguindo o Bolsonaro. Não querem jamais ficar num partido que tem o Heitor Freire como presidente, como comandante do partido. Eles não se dão bem, estão brigando o tempo todo.
Valíris Avelino, bom dia para você. Lauriclécio. E André Lima Ramos, mandando um bom dia. É aqueles se comentam, né? Mandando um bom dia para um, mandando um bom dia para outro. Um grande abraço para você. Doutora Ana Maria Gurgel, faz parte desde o início também, gosta do programa desde o início e desde o início faz parte do nosso grupo de ouvintes. Aliás, é uma das administradoras. Um bom dia também aqui para o Paulo Magalhães. Realmente, o título de pai dos pobres cai bem ao Lula, empréstimo para países sem condições de pagar. Era dos pobres, né, por alguns países, mas teve um caso também, André, como isso que eu falei há pouco, né, foi dinheiro lá para os mais ricos. Não foi empréstimo para o governo americano, mas foi empréstimo para um brasileiro que foi investir lá nos Estados Unidos. O nosso dinheiro dando emprego para os americanos, coitadinhos, né, os pobres americanos. O nosso dinheiro ajudando o mercado de proteínas, de carne, coitadinho, precisando de uma força do governo brasileiro. E o pior, concorrendo com o nosso agronegócio. Bom dia, Emiliana Menezes, que alegria ver você por aqui. Doutora Ana Maria Gurgel, já falei. Sobre os conselheiros, o Nilton já falou bastante, mas é o que está hoje aqui no Diário do Nordeste, quase metade dos conselheiros tutelares eleitos na capital tiveram influência direta de vereadores. Vem aí a reforma administrativa e prevê 2 anos de trainee na carreira pública. Uma novidade que está vindo por aí, né? Essa proposta de reforma administrativa do governo pode criar uma espécie de trainee no serviço público. Novos servidores teriam de atuar nessas funções por 2 anos e só seriam efetivados. Mais ou menos como fosse o estágio probatório, só que com mais tempo, né? Se tiverem bom desempenho, isso é legal. É uma coisa no serviço público que paga, tem muito da meritocracia, né? Todo mundo, preste um bom ou mau serviço, vai receber o mesmo salário no fim do mês e para o resto da vida, tem estabilidade, né? Então, passa esses 2 anos, é o tempo em que ele é avaliado. Então, se ele for realmente um bom servidor público, tiver vocação para aquilo dali, vai ser efetivado e fazer jus ao seu pagamento. O plano valeria ainda para juízes e promotores. Interessante, né? A avaliação para progressão de carreira é um dos pontos recomendados pelo Banco Mundial, em estudo apresentado ontem, para diminuir os gastos com o funcionalismo, além da aproximação dos salários aos praticados pelo setor privado. Há uma desconexão total em relação a isso daí, né? Por exemplo, mais na frente, porque esse aqui está uma chamada da Folha de São Paulo, mas mais na frente eu vou falar um pouco sobre o editorial da Folha e mais na frente eu volto para falar dessa história da reforma administrativa e dessa questão do salário dos servidores. O editorial da Folha... fugiu. O editorial da Folha diz que, de novo, a história do WhatsApp. Está dizendo que admissão tardia. O WhatsApp reconhece o uso lícito na eleição de 2018. Autorregulação de gigantes do setor ainda é lenta. A Folha está dizendo que eu li mesmo, está lícito. Com certeza, a Folha quis dizer ilícito, né? Até aqui uma falha da Folha, né? Ainda que tardio, é necessário e relevante o reconhecimento do WhatsApp de que houve envios maciços de mensagens com sistemas automatizados contratados de empresas nas eleições de 2018. Aí, eu quero chamar a atenção só para esse parágrafo que a Folha vai dizer sobre si mesma. A série de reportagens teve início há 1 ano, falando da reportagem que fez contra o Bolsonaro. É isso que eu quero deixar. E, na época, a gente falou muito isso. Foram 5 manchetes consecutivas no segundo turno para tentar matar Bolsonaro. Não conseguiram. A série de reportagem foi uma série, 5 manchetes consecutivas. Não era só a série, não. Manchete por cima de manchete, em cima desse assunto. A série de reportagens teve início há 1 ano, quando foi descoberta a contratação de empresas de marketing e agências estrangeiras por apoiadores do então candidato Jair Bolsonaro. A Folha só encontrou contra o Bolsonaro. Olha o que ela vai dizer. Para disparar mensagens contra o petista Fernando Haddad, cuja campanha, diga-se, também usou recursos da internet de maneira ilícita. Diga-se.
Olha como trata o Fernando Haddad. 5 manchetes. 5 manchetes em cima. E outra coisa, será que a Folha não teve, pelo menos assim, não passou pela cabeça, ou do repórter, digamos que a repórter estivesse tão envolvida e tão militante contra o Bolsonaro e a favor de Haddad, que não visse outros lados. Mas não teria alguém, por exemplo, o chefe de reportagem, o pauteiro, o checador de notícias, que são profissionais dentro de grandes veículos, exatamente para ajudar que não haja desequilíbrio no tratamento dos personagens, principalmente quando está na época política. O editor. Não teria alguém para pensar, olha, se essa coisa ocorre com o Bolsonaro, não estaria ocorrendo com os demais? Será que a repórter imaginou que esse fenômeno seria restrito apenas à seara bolsonariana? É óbvio que não. Elas não são ingênuas, essas pessoas, e muito menos nós, de achar que elas não achassem que seria só com o Bolsonaro. Aí aqui o editorial diz assim, cuja campanha, diga-se, também usou o recurso da internet. Esse diga-se é só um reconhecimento. Mas nesta série de reportagens da Folha, em nenhum momento teve o diga-se do Fernando Haddad. O fato é que o Fernando Haddad foi comprovado que usou ilicitamente e foi condenado por isso a pagar multa. Mas a Folha de São Paulo não encontrou isso no Fernando Haddad. No máximo, o UOL, que faz parte da equipe, né, outros jornalistas, que disseram, olha, o Haddad também faz. Mas nestas 5 manchetes, nesta série de reportagens a que se refere a Folha de São Paulo, o centro da discussão era Bolsonaro. Era empresários ligados a Bolsonaro, pagando empresas para disparos maciços de WhatsApp. Do outro lado, também tinha o Haddad, e não foi encontrado. É óbvio que tinha. O máximo que foi encontrado, e aí foi comprovado, o doutor Fachin, o ministro Fachin mandou ver, foi comprovado porque tinha lá, Bolsonaro pagou ao Google para difamar o Bolsonaro, para falar mal do Bolsonaro. O que é isso? Não é o Google não fala mal de ninguém. Tinha um link lá que falava mal, e esse link foi colocado no topo das procuras. Toda vida que você procurasse, aí é um mecanismo do sistema, você dá uma grana, e essa grana é alta, para colocar no topo, como se fosse assim uma relevância do próprio sistema. Porque como é que é o sistema? Quando você busca uma palavra, se você colocar Luciano Clever no Google, então entra no próprio navegador, o que é que vai acontecer? O Luciano Clever não é um personagem, não é essa celebridade, certo? Então, vai acontecer. O primeiro que vai aparecer é aquele que se chama de orgânico, que outras pessoas já procuraram, que acessaram alguns links que tem o meu lá na rede. Quando você põe o nome Bolsonaro, você tem trilhões de citações. Então, como é que o sistema faz a prioridade para saber qual o primeiro link que aparece? O normal, é o que o algoritmo apresenta, é aquele de maior relevância. Isto é, aquele que já foi mais acessado. Então, quanto mais você acessar aquilo dali, mais na frente, mais prioridade de visibilidade ele terá. Então, o que é que o Haddad fez? Pegou um link difamatório contra o Bolsonaro e deu uma grana, que é outra forma. Ou é orgânico, que o próprio algoritmo coloca lá em cima, ou você paga para impulsionar. Está aqui, doutor Google. Toda vida que busca. Isso aqui é feito para você vender. Então, eu tenho um produto, ou então eu quero divulgar o programa, meu programa. Eu vou ao Google e pago lá para impulsionar, para que mais gente veja o programa. Ou então que seja colocado para mais gente, nem que as pessoas não vejam, mas o sistema coloca para muito mais gente. E isso cria um ciclo que vai... Como eu paguei, como o Haddad pagou, o primeiro link que aparece quando você clica Bolsonaro é esse link difamador. Como certamente aqueles que estão buscando vão clicar neste link, aí aumenta, porque aí agora, além do pagamento daquilo que foi impulsionado, tem também o chamado orgânico. Porque mais pessoas estão acessando aquele link levado por esse impulsionamento. Compreendeu? Então, uma coisa que vai colocando mais coisas sempre lá. Clicava,
dava uma coisa contra o Bolsonaro. Isso foi provado, tá o Haddad pagou e ele foi condenado. Mas a Folha de São Paulo não fez matéria sobre isso. Só fez matéria depois da condenação, já no meio do mundo. Bom dia para Francisquinha Cunha e para Rosana Santos, mandando aqui um bom dia para nós no Facebook. Então, o WhatsApp reconhece, mas a Folha não reconheceu que errou. Recebeu prêmio essa matéria, essa série de reportagem, um prêmio interno da Folha de São Paulo. A Folha premiou a repórter por causa disso. A repórter. Mas o jornal não merece o prêmio porque ele deixou, omitiu-se, não conseguiu, nem entrou no seu radar os crimes cometidos pelo Haddad. Lamentavelmente. Aí vem a coluna painel, que é também sobre o assunto do PSL, o assunto que comanda hoje a política é isso daí, né? O fragilíssimo equilíbrio do PSL implodiu com os últimos atos de Jair Bolsonaro. Deputados que manifestaram a intenção de deixar a sigla ou que a atacaram publicamente, acompanhando o presidente, serão removidos de seus postos em comissões e na liderança da legenda. Olha como é que o partido reage, né? Aí o Alê Silva, de Minas Gerais, já foi destituído da de Finanças e Tributação. Nesta quinta será a vez de Carlos Jorge, do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Orleans, que é o príncipe lá de São Paulo, e a Carla Zambelli, assim como o Bibo Nunes e o Felipe Barros. Então, esse povo aí está sendo punido. Aí o tema que está vindo agora, o assunto que voltou por causa dessas coisas aí, é a ideia das candidaturas avulsas. Por que o Bolsonaro teve que ir para o PSL? Tinha que ir para um partido. Você tem que estar dentro dessa camisa de força partidária. E aí o caso da Tabata, a linda Tabata, fazia tempo que eu não falava dela, acho que é porque ela arranjou um namorado aí. Ela já tinha um namorado, né? Então, o caso do PSL e da Tabata reacendem a ideia de candidaturas avulsas. É bom ter candidatura avulsa, né? É uma questão que se coloca, né? Então, quem quiser não concordar com nenhum dos partidos, não poderia. Hoje, você tem que se enquadrar. Tem partido demais mesmo, né? Procura um partido aí que seja mais ou menos de acordo com as suas ideias e se filie a ele caso você queira disputar algum cargo político. Aí a outra ideia é assim, não, você não precisa estar afiliado a um partido político, a um partido político. Você pode sozinho se candidatar e estar lá no Congresso, como eu estou aqui, independente. Eu concordo com um desses partidos e não ter. É interessante, é bom que a gente discuta isso daí. Estamos já na reta final, outro assunto que eu tinha clicado aqui. Católicos criticam presença feminina esvaziada de poder. É que eu disse, um dos temas lá do sínodo é exatamente isso daí, a questão pastoral lá no norte, na Amazonas, e na Amazônia, né? No Amazonas, mas nos outros estados que compõem a Amazônia brasileira. Então, como tem poucos padres, uma das soluções pensadas é que homens, né, casados possam ser padres e que mulheres também pudessem exercer o ministério. Mulheres, aí diz que não só na Amazônia, mas na questão da Amazônia, mas no próprio sínodo. Mas é claro, o sínodo é uma reunião de bispos, só tem homens, né? Algumas mulheres votam lá. Mulheres são 35 dos 258 participantes de Assembleia do Vaticano. Quer dizer, elas participam, mas não votam, não têm direito a votar o documento final. Então, de novo, já falei sobre da CPI, né? OCDE, outro assunto que achei legal, a OCDE propõe taxação global de gigantes de tecnologia. Esses daí, o Google, como eu acabei de falar, o Facebook, essas coisas e tal, que seja uma taxação global, porque que é o que acontece? Chega no Brasil, tem uma taxação, aí eles mandam para um paraíso fiscal onde não esteja taxação. Então, a OCDE está propondo que essa taxação seja mundial, para ele não ter que ficar correndo para um e para outro, como ele é transnacional, né? Pode escolher aí um país e se livrar dos impostos. E é bom que pague imposto, né? Porque retorna para as pessoas daquele país onde ele está. Outra coisa, notícia interessante, está na economia, tivemos deflação em setembro no país. Para Guedes, deflação em setembro pode levar à queda de juros. Quer dizer, se tem deflação, se a inflação é pequena, o juro ainda está alto. Embora hoje seja a menor taxa de juros da história do Brasil, como a inflação é pequena,
Quem se lembra de inflação a 100%, 80% ao ano na época de Sarney, né? Lá na Venezuela é 1000% de inflação. Oferta de alimentos e promoções de eletrodomésticos ajudaram a derrubar o IPCA. O IPCA registrou deflação de 0,04 em setembro, o menor resultado para o mês em 21 anos. Há 21 anos não havia um desempenho assim. Deflação. A gente está acostumado só com inflação. Deflação é a queda de preços. Queda de preços. O índice surpreendeu analistas do mercado financeiro que apontam a expectativa de inflação abaixo da meta em 2019 e queda da taxa Selic, coisa boa para a economia. Atualmente a taxa está de 5,5%. A maior oferta de alimentos e promoções de eletrodomésticos no comércio varejistas contribuíram para derrubar o IPCA. A taxa acumulada em 12 meses caiu para 2,9%. Em evento em São Paulo, o ministro Paulo Guedes disse que a deflação viu a deflação de forma positiva, porque a deflação não pode estar o tempo todo, certo? Porque vai demonstrar que a economia está também, é chamada de estagflação, é um país estagnado e com a economia ruim, né? Porque a queda de preço não se dá pela competitividade, mas pela falta das pessoas de poder aquisitivo. Isso aí sim seria coisa muito ruim. Muito bem, a história do servidor que eu disse que ia voltar, o servidor no Brasil ganha o dobro do que está na economia, na iniciativa privada. Então, a União paga o dobro do salário do setor privado. E é isso que o OCDE, né, e o Banco Mundial estavam, olha, tem que rever essa história. Nos estados, os salários são 36% mais elevados, e nos municípios não há diferença. Os servidores públicos federais ganham no Brasil, em média, quase o dobro, 96% dos trabalhadores que exercem função semelhante nas empresas do setor privado. O chamado prêmio salarial do setor público federal é o mais alto. Pois é, aí outro dia estava o senhorzinho, meu amigo, né, petista, né, mas assim, não gosta do que eu digo, mas todo dia está assistindo um programa. Eu já falei para ele, rapaz, isso lhe faz mal, tem tanto programa aí no rádio, mas ele gosta de mim, eu também gosto dele, certo? Embora ele não concorde. Aí ele mandou uma dizendo que, olha, o Bolsonaro aí, o seu governo, né, está em conluio com o Congresso, está querendo derrubar a estabilidade. Eu digo, rapaz, não é verdade, mas eu sou a favor. Aí você é contra o povo. Não, cara, o servidor público é só uma parcela mínima do povo. O povão mesmo, não tem nada a ver, não tem estabilidade, não. Tem muita gente desempregado, né? Não adianta você ter um cara empregado cheio de empregos, do seu lado tem um desempregado sem direito nenhum, né? Um empregado cheio de direitos, e você ter do seu lado um desempregado sem direito nenhum. Então, outra história, assim, essa aqui notícia não é muito boa, é que está havendo essa nova divisão, que agora em novembro vai ter os mega leilões aí do pré-sal. Então, houve uma nova divisão, aí está uma discussão entre a Câmara e o Senado, já foi aprovado na Câmara, pode ser que o Senado modifique, né? Mas o Ceará foi um dos estados que mais perderam. A nova divisão do pré-sal beneficia mais São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Aliás, o Dias, né, o Wellington, governador do Piauí, que está representando os governos do Nordeste, disse muito bem, olha, vocês estão fazendo aí, tirando dinheiro dos pobres para dar para os mais ricos. E realmente, quem mais ganhou aqui nessa divisão foi São Paulo. São Paulo, nessa nova divisão, teve um aumento aí de 573% do que ele iria receber. Aí o Ceará teve uma queda, 26% a menos do que estava previsto. Então, de grana que sai do pré-sal e viria uma boa... É muita grana, né? Ainda é um bocadinho de dinheiro que vem para o Ceará. Mas a expectativa, o que estava na primeira, é que ele iria receber muito mais. Iria receber 692 milhões pela PEC anterior. E agora, por essa nova, o Ceará que iria receber 692, quer dizer, quase 700, baixa para 507. Quase 300 milhões, não, 700, quase 200 milhões a menos para o estado do Ceará. Então, essa não é uma boa notícia. E aí, São Paulo, que iria receber 93, vai receber 632. Um absurdo, né? O estado de São Paulo, e assim, na Câmara,
o peso do Sudeste é muito maior. Então, é possível que no Senado, porque no Senado, cada estado, o estado de Roraima, do Amapá, do Acre, estados pequenos, tem o mesmo peso de São Paulo, por exemplo, que é o estado mais populoso. Porque no Senado, a representatividade é dos entes federados e não a população. Essa é a diferença. A Câmara representa a população brasileira. Então, é um percentual, e é assim, tem limites máximos e mínimos, né, para não ter um desequilíbrio tão grande. Senão, São Paulo seria muito desequilibrado. Então, tem um teto máximo, mas há uma proporcionalidade. Já no Senado, não. Cada estado tem direito a 3 senadores, seja qual for o tamanho do estado. Então, lá no Senado, pode ser que esta PEC seja de novo revista. Porque da forma como está aqui, é realmente um Robin Hood e as avessas, tirando dinheiro dos mais pobres para dar para os mais ricos. Então, é uma grande riqueza esse leilão, mas que ele seja mais solidário, que o Pacto Federativo seja mais visto aí. Dá-se o contrário. Essa nova PEC, isso foi gestada lá na Câmara, e é uma das brigas do CID, né? O CID está brigando também por isso daí. São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso são os que proporcionalmente mais ganham com o novo acordo para a divisão dos recursos do mega leilão de petróleo marcado para novembro. Está aí, as biqueiras, né? A partilha anterior, que passou no Senado, foi agora rejeitada na Câmara, beneficiava mais o Norte e o Nordeste. Faz mais justiça social com isso daí. Mas, lamentavelmente. 6h59, nosso tempo se acabou. Vem aí o Carioquinha, na Rádio Assunção Cearense, e aqui na Paraíso FM, retoma o seu programa Assis Nascimento. Obrigado, Assis, obrigado, Ricardo, obrigado, Newton, obrigado, Saldanha, deve estar o Saldanha, que faz um rodízio aí com Paramoti. Muito obrigado a você que assistiu ao nosso programa, muito obrigado por sua audiência, pelo seu carinho. Tenham todos um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus, a partir dos estúdios da Assunção. Bom dia. Se Deus quiser, Luciano Kleber retornar amanhã aqui na Paraíso e Assunção Cearense. A gente retorna.